Fala Tigrada, sejam muito bem-vindos a mais um Delivery com Coisa de Comer Não Se Brinca. Antes de mais nada, já vamos te dizer o seguinte, te inscreve no canal se ainda não está inscrito, compartilha essas informações, podem servir para um monte de gente. Que monte de gente é essa? Consumidor, pode servir para empresário, pode servir para fiscal, pode servir para consultor. Tá, mas empresário do quê? Empresário de lancheria, de restaurante, de todo o comércio que lida com produto de origem animal, supermercado, açougue, indústrias frigoríficas, laticínios, queijarias. Então, compartilhe essas informações que um monte de gente pode estar aproveitando de maneira gratuita esse tipo de informação que, se na maioria dos casos as pessoas querem, tem que pagar caro por isso, fazendo cursos de especialização e uma série de maneiras, entrar para a universidade, que às vezes não é a realidade de cada um deles. O assunto de hoje é carne moída, bem polêmico, bem interessante, que nós vamos tentar te passar toda a situação do que acontece, do que é crendice popular e de algumas malandragens que são feitas, e a gente vai tentar passar para ti. Regulamento técnico de carne moída de bovino ou bubalino, assim como a gente já te informou aqui a respeito de salame, de copa, de presunto, todos esses produtos existem, inclusive só o produto carne. O que é o produto carne? Existe um regulamento técnico de identidade e qualidade que explica o que é o produto e o que pode ter, o que pode não ter, o que é obrigatório, o que é opcional e como é. Então é a carteira de identidade de cada produto. Então não adianta tu querer inventar alguma coisa e chamar aquilo de uma coisa que já existe um regulamento técnico de identidade e qualidade. É mais ou menos por aí. Carne moída. Tu pega um pedaço de carne, vamos dizer um pedaço que tu cortou um cubo de carne. A superfície de contato desse cubo é justamente os lados. Então, isso tu tem uma superfície de contato. Quando tu põe isso no moedor, tu pode fazer disso uma superfície de contato muito maior. Aí entra o primeiro desafio. Tu está transformando a superfície de contato, tu tem que ter cuidado para não estar contaminando, porque o espaço é maior, o crescimento microbiano pode ser maior numa superfície de contato maior. Então esse é o primeiro passo. E aí os primeiros cuidados com a carne moída. Tanto no processo, no procedimento de fabricação da carne moída, como o armazenamento. Tudo isso a rotulagem do produto vai te mostrar e o regulamento técnico também vai te levar para esse caminho. Se tu é o cara que registra isso, te aconselho a procurar essas legislações, essas normas e te aprofundar nisso na hora de fazer o registro do produto. Segunda coisa que acontece, o ideal da carne moída para ti que compra em açougues é que tu peça um pedaço e peça para moer na tua frente. Isso é o ideal, porque aí entra a primeira história, carne moída de primeira e de segunda. Tecnicamente, isso não existe. Existe o produto carne moída, e que existe até 15% adicional de gordura. Isso está lá no regulamento, vai lá e olha. Mas o que acontece normalmente é que o pessoal diz, imagina que a carne moída de primeira foi feita de traseiro do animal e carne moída de segunda do dianteiro. Pode ser que isso aconteça, mas quando isso acontece, está escrito lá, carne moída de patinho, carne moída de alcatra, carne moída de... O traseiro tem um valor agregado muito maior. Por quê? Porque ele é mais macio. E o dianteiro tem um valor agregado menor. E o pessoal chama de carne de segunda. Hoje em dia isso está muito diferente. Existem,
pelas transformações que houve na genética, na produção, na alimentação, no abate, muitos assados maravilhosos são feitos com carne de dianteiro. Outra coisa, pessoal que costuma fazer hambúrguer, os blends, as misturas, geralmente a carne de hambúrguer é uma carne um pouco mais gorda. Então, geralmente o pessoal usa a 100, que é uma carne com maior teor de gordura, para fazer o hambúrguer. Só que tu tá achando então que a carne de segunda é aquela que é do dia. Não, muitas vezes o que acontece? Sabe quando tu vai no açougue e pede um pedaço de carne e tu quer tantos quilos? Ou tu quer 700 gramas, ou tu quer 1 quilo, e aquele pedaço tem 1,200? Aquela sobra, as aparas, aquela para de gordura que ele sobrou, isso ele vai moer tudo e vai misturar uma gordura a mais das aparas que ele fez. E aí vai estar escrito lá, carne moída de segunda. É porque foi de um dianteiro? Não necessariamente, mas é porque ele adicionou gordura, sebo, chama do que tu quiser, naquela carne moída. Então isso tu tem que começar a perceber, que a carne moída de primeira não é aquela que é de um traseiro do animal. E a carne moída de segunda é aquela que é do dianteiro. Não, é aquela que tem mais ou menos gordura. Que gordura da própria carne? Também, mas muito adicionada das aparas. Tá? Então vamos começar a ficar esperto nisso. O ideal é tu pedir para o cara moer na tua frente. Moer, passar no moedor. Outra coisa que a gente tem que começar a prestar atenção, e se tu, consumidor, começar a exigir isso, vai ser muito melhor para todo mundo. Por quê? Não foi uma nem duas vezes que nós, em alguma operação de ação conjunto ou de fiscalização normal, tu encontra um moedor aonde? Dentro da câmara fria. O que significa isso? O cara não quer lavar e está condicionando dentro da câmara fria. Então, tu imagina esse moedor parado, com um resíduo lá dentro, que ele não limpou, de 2 dias seguidos. Lembra do aumento da superfície de contato? Lembra que tu pode estar crescendo micro-organismos indesejados ali dentro? Então, assim, meu amigo, como tudo numa indústria de produto de origem animal, usou, depois higieniza, lava, higieniza, desinfeta e guarda no lugar apropriado. Não existe isso de eu vou deixar refrigerado, logo eu não preciso lavar. E tem mais uma. Pessoal que é fiscal, cuidem, tem muito malandro adicionando fosfato e nitrito e nitrato com fosfato, produtinho, em carne moída. Para que isso? Aí depois, quando tu põe na panela, eram 700 gramas, tu põe na panela para fritar, para fazer o teu pastel, para fazer teu molho, aquilo lá vira uma água-sal. O que significa ter fosfato ali dentro? Absorve água. E o cara ganha, além de tudo, um pezinho com água. E quem está pagando isso é tu. Tu está pagando água com preço de carne. Então, vamos cuidar. Vamos comprar de lugar que a gente conhece. Vamos comprar de lugar que a gente sabe que tem uma boa higienização. Existem várias formas de apresentação. Atualmente, até aquele tipo de carne moída que vem direto das indústrias, que tu abre a embalagem, ela já vem congelada, como se fosse ração. Aquilo lá é muito bom, porque tu não precisa descongelar o pedaço inteiro, o pacote inteiro que tu tem. Tu tira a quantidade que tu deseja, né? Que são as embalagens modificadas, os produtos modificados. Assim como existe com frango, assim como existe com pescado. Tá bem? Comenta aqui se tu quiser. Deixa teu like, como a gente já disse no início da conversa. E não esquece, porque aqui, com coisa de comer, não se brinca.